Você sabe o que é a trombose? Quais são as causas, os sintomas, como é feito o diagnóstico e o tratamento? Não? Então continue assistindo esse vídeo para saber tudo sobre essa doença. A trombose é um distúrbio caracterizado pela coagulação do sangue que acaba resultando em problemas circulatórios. A coagulação é um processo normal do organismo que, ao detectar algum ponto de hemorragia, mesmo que pequeno, trabalha para bloquear aquela passagem e evitar que ocorra a perda de sangue. Isso se aplica tanto nos vasos sanguíneos quanto na pele, quando há um ferimento visível. Mas também é possível que os trombos, que são os coágulos, se formem dentro das veias. Por isso o nome trombose, entendeu? Trombos, trombose. Nesse caso, é comum que a região fique inchada e dolorida. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo fica reduzido ou é interrompido, gerando desconforto na área e podendo evoluir para distúrbios mais severos. E não existe só um tipo de trombose. Primeiro temos a trombose venosa profunda, ou TVP, que é o tipo mais comum dessa doença. Em geral, na trombose venosa profunda, a formação de trombos ocorre nas veias das pernas e ela pode ser aguda ou crônica. No primeiro caso, os trombos surgem ocasionalmente e são eliminados pelo próprio organismo, sem causar danos. Já a crônica pode levar a algumas complicações. A trombose venosa também pode ser superficial, atingindo regiões próximas à pele e sendo identificadas através dela. Nesse caso, pequenas protuberâncias são sentidas e a área pode ficar avermelhada e endurecida. E depois temos a trombose arterial, ou seja, quando a coagulação ocorre nas artérias, sejam nos membros ou em outras regiões do corpo, inclusive no cérebro. Nesse caso, a obstrução pode resultar em um acidente vascular cerebral, o AVC. Entre as causas, existem várias condições que podem acarretar em uma trombose venosa. Uma delas é a predisposição genética, que em conjunto com outros fatores pode aumentar as chances do surgimento da doença. Em muitos casos, a formação dos coágulos é motivada por problemas de circulação sanguínea. Portanto, questões como internação hospitalar por um longo período, mudanças hormonais e cirurgias podem ocasionar a trombose. Alguns fatores de risco ainda incluem a obesidade, sedentarismo, idade avançada, uso de cigarro ou traumas. Você sabia que as mulheres são o grupo que mais desenvolve a trombose venosa? Pois é, esse fato muitas vezes está associado ao uso de anticoncepcionais, que podem aumentar de 3 a 8 vezes as chances de surgirem os trombos. A gravidez também é um período propício para isso, e mais ainda no pós-parto, já que as mudanças no organismo também afetam a circulação sanguínea. E essas chances aumentam se houver outros fatores combinados, como predisposição genética, maus hábitos, obesidade, entre outros. O desenvolvimento da doença é menos provável em mulheres saudáveis e fora dos grupos de risco, embora possa acontecer da mesma maneira. Por isso, é extremamente importante manter uma rotina saudável, com uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas regularmente. Outro contexto que pode provocar a trombose, em conjunto com outros fatores, é a viagem. Longas horas de inatividade física podem ocasionar a coagulação e, por isso, esse distúrbio é conhecido como síndrome da classe econômica. Se movimentar constantemente, manter o corpo hidratado e utilizar meias de compressão podem ser formas de evitar esse incômodo e possíveis complicações. Pessoas que têm a doença devem passar por uma análise clínica antes de fazer uma viagem longa, além de seguir as orientações médicas e tomar os medicamentos indicados, se necessário. Em casos leves de trombose venosa profunda, pode ser que não apresentem sintomas. Porém, no momento em que começam a aparecer, um dos principais é o inchaço na área do corpo afetada,
que geralmente acontece nas pernas. A doença ainda pode se apresentar por meio de dor, vermelhidão, rigidez na musculatura e aumento da temperatura no local. Além disso, é possível que haja algumas complicações. Então eu chamei a Juliana para explicar um pouco mais sobre elas. A trombose venosa pode acarretar em algumas complicações para a saúde com diferentes níveis de gravidade. Ela pode ser a trombose venosa profunda crônica. Quando isso acontece, os coágulos podem gerar sequelas no interior das veias e ferir suas estruturas. Isso pode causar novos problemas no fluxo sanguíneo, gerando inchaço, feridas, varizes e endurecimento da pele. Também tem a tromboflebite, que é uma consequência da trombose venosa superficial, que atinge as veias mais próximas da pele. Ela ocorre quando os coágulos inflamam, gerando dor e desconforto. A tromboflebite por si só não é grave, mas pode evoluir para um quadro de trombose venosa profunda, atingindo as veias maiores. Por isso, é necessário realizar o diagnóstico e tratamento adequado. E por último, temos a embolia pulmonar. Esse é um dos maiores riscos da trombose venosa profunda. O coágulo, por ser sólido, pode se desprender das paredes da veia e se locomover por ela. Esse movimento é chamado de embolia. Sendo levado junto na corrente sanguínea, pode chegar ao pulmão, provocar um bloqueio do canal e impedir que o sangue chegue até o órgão. Esse distúrbio, também chamado de tromboembolismo pulmonar, é de extrema gravidade e pode causar uma morte súbita. Dessa maneira, é imprescindível realizar o tratamento e prevenção da trombose, principalmente para as pessoas que estão nos grupos de risco. Diante do surgimento de sintomas, é crucial buscar ajuda médica. Após análise clínica, com base no relato do paciente e no seu histórico, são realizados exames como ultrassonografia ou tomografia que ajudam a detectar a doença. Gestantes e puérperas, que são mulheres que tiveram filhos recentemente, devem manter o acompanhamento médico em dia, já que têm maiores chances de desenvolver a trombose venosa profunda. O mesmo vale para quem utiliza anticoncepcionais, especialmente se houver histórico na família. O tratamento contra a trombose venosa profunda busca impedir o crescimento dos trombos, evitar que esses coágulos se desloquem e cheguem a outras áreas do corpo, além de tentar impedir novas ocorrências. A melhor forma de tratar a doença deve ser definida por um médico, mas geralmente esse processo conta com o uso de medicamentos anticoagulantes em conjunto com meias de compressão, no caso de trombose nas pernas. Também pode ser necessário o uso de filtros na veia, entre outras medidas. Todo o tratamento deve ser realizado com orientação e acompanhamento médico, tendo em vista todos os fatores acerca do paciente. Na maioria dos casos, a TVP pode ser curada, sendo necessário apenas manter alguns cuidados para que não haja reincidência. Medidas preventivas podem ser decisivas para evitar o aparecimento da trombose grave. Elas estão relacionadas com um estilo de vida mais saudável. A realização de exercícios físicos, por exemplo, é uma forma de manter o bom funcionamento da circulação sanguínea. Durante viagens ou no dia a dia durante o trabalho, é importante levantar de tempos em tempos para caminhar e, mesmo enquanto sentado, é recomendado fazer alguns exercícios que movimentam os membros inferiores. Manter um peso equilibrado, ingerir boas quantidades de água, não fumar, evitar o álcool são outras formas de impedir os coágulos. A utilização de meias de compressão também é uma medida preventiva importante, porém a utilização deve ser feita somente se houver indicação médica. Pessoas que apresentam maior risco de desenvolver a doença devem estar ainda mais atentas e sempre buscar orientação profissional para não deixar de realizar os cuidados necessários. Apesar de encontrarmos praticamente todas as respostas para esta doença, ainda podem surgir novos questionamentos. Por isso, trouxemos as perguntas mais feitas ao Google para te responder em primeira mão e sair desse vídeo com todas as dúvidas respondidas. Vamos lá? A trombose é caracterizada pela presença de coágulos nos vasos sanguíneos, obstruindo a passagem do sangue. Ela pode gerar inchaço, dores e vermelhidão no local
e é preciso ser tratada para que não evolua para uma condição mais grave. A doença tem cura na maioria dos casos e o tratamento deve ser realizado com orientação médica. A trombose venosa profunda geralmente surge nos membros inferiores e ali os principais sinais são de inchaço no local, vermelhidão, dores e aumento da temperatura na região. Entretanto, os sintomas podem variar ou não existir dependendo do tipo de trombose, região afetada e a gravidade da doença. Existem diversos fatores que podem ocasionar a trombose, mas os mais comuns são predisposição genética, sedentarismo, peso elevado, cirurgias, idade avançada, uso de cigarros e período de gestação e pós-parto. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa o like e se inscreva no canal, que isso nos ajuda demais. Se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, é só deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de seguir a CR nas redes sociais. Até a próxima!